Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 17. Vamos lá. Objeto de conhecimento, cordel, detalhamento, características do gênero textual, cordel. Muito bem, é isso. Vamos à aula? Vamos lá. Muito bem. Vamos começar a aula de hoje lendo um texto. Observe as características do texto. Olha só. Vamos ler juntos. Meu senhor, minha senhora, guri e até animal, vou lhes contar uma história, só não façam passar mal. A peleja do diabo com o perito criminal. Logo chegou a polícia, durante uma lua cheia, tinha 2 corpos no chão, de Totinha e Zé da Meia. Os cabras estavam estirados, cheio de formiga e areia. Logo chegou a polícia e isolou o local. Aqui ninguém entra, vice, nem doutor nem general. Nós vamos ter que acionar o perito criminal. Muito bem. Olha só, temos aí esse texto que está disponível aí no www.periciacriminalbrasil.com, Peleja do Diabo com o Perito Criminal. Agora eu faço um questionamento a vocês. Observe aqui, olha só. Você conhece esse tipo de texto? Não conhece? Olha só, aqui ao meu lado, temos aqui uma corda. Uma corda. Você sabe qual é o nome desse texto? Corda, cordel, daí vem o nome desse tipo de texto, né? É o vendido nas feiras, principalmente no Nordeste do Brasil, feitos ali as imagens, os poemas, os cordéis, a literatura de cordel, feito aí com essas imagens de xilogravura, que são imprimidos com madeira, um corte na madeira, eles vão imprimindo aí esses desenhos, muito característicos, por sinal, e muito bonitos. Muito bem, então olha só o questionamento que nós fazemos a você, olha só. Vocês sabem qual é o nome dado ao texto como esse? Você sabe? O que mais chamou a atenção ao ouvir o texto? Muito bem, tenho certeza que você deve ter gostado muito aí da musicalidade, do texto, né, do humor, do sarcasmo que traz esse texto. É uma das características do texto do cordel. O cordel ele veio com os portugueses para o Brasil, cerca ali do século XVII, século XVIII, ele fez sucesso ali nos anos 60, ali entre 60, 40, teve uma época de muita ebulição. Então ele é vendido nas feiras nordestinas e ele tem essa característica da xilogravura, ele tem essa característica da musicalidade, tem a característica da linguagem informal, ele tem essa característica profana da luta do diabo com o dono do céu. Então há essas características também, né? Então a nossa literatura também é muito influenciada pelo cordel, pelos temas que o cordel traz. Então tenho certeza que você já viu ou leu alguns temas que são abordados ali nesses cordéis, ok? Muito bem, vamos conceituar o cordel? Vamos lá, olha só. Então temos aí, o gênero textual, ele é constituído de histórias contadas em rimas, marcadas por ritmo, por métrica, musicalidade. Os textos de cordel trazem também uma crítica social e temas atuais que estão fortemente ligados ao povo brasileiro, principalmente ao povo nordestino. O cordel também, olha só, a literatura de cordel, tal como conhecemos, tem origem nas cantigas medievais, trovadorismo. Tenho certeza que vocês vão estudar ali no ensino médio, lá no primeiro ano, sobre o trovadorismo. Então, a literatura de cordel, ela traz essas características do trovadorismo, traz essas características das cantigas medievais, onde os trovadores iam tocar nos castelos para ali o rei, seus súditos, trovando, né, trazendo a poesia musicada. Então, essa literatura, ela veio ao Brasil com os portugueses, ali entre o século XVII e século XVIII, mais ou menos, e, logicamente, como tudo que nós fazemos aqui, nós
implementamos ali as nossas características, né? A característica do povo brasileiro, que é a nossa literatura de cordel. Vamos falar um pouco sobre essas características, as principais características da literatura de cordel? Muito bem, olha só, o que nós temos ali, características. O que é importante você saber a respeito da literatura de cordel? Temos aí essas características aqui, ó. Primeira característica, ela vai utilizar uma linguagem coloquial. Professor, o que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem informal, uma linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Nesse caso aí, mais uma linguagem regional. Então, eles utilizam muito, você vê ali, os poliça, né? Então, ele tem essa característica de linguagem informal, uma linguagem regional. O texto ele vai trazer essas características da região. Ele é muito influenciado ali, no caso, textos de características do tema nordestino. Então, ele vai trazer essa linguagem do povo, a linguagem do dia a dia, uma linguagem fácil. Por isso, do cordel ser tão popular, e foi popular, e é popular ainda em certas regiões. Então, ele vai trazer essa musicalidade, né, com rimas, ele vai trazer também essa linguagem popular, que o povo fácil de fácil compreensão, e também essas características importantes ali de política, de religião, do folclore brasileiro, questões ali também do profano. Então, ele vai trazer todas essas características que nos chamam muito a atenção, ok? Então, primeira característica desse tipo de texto é a linguagem coloquial, a linguagem informal, a linguagem que nós utilizamos, além de utilizar também a oralidade, a fala. Então, o texto, ele vem muito dessa característica da oralidade, da fala, do dia a dia, ele vai ter essa influência, ok? Outra situação, olha só, observe aí, é a presença de métrica, rimas e oralidade, olha só. Então, ele vai ter essa presença de métrica, a rima é muito forte também, a questão da oralidade, porque esses textos, eles são também lidos, né? Lidos, ele tem essa questão da oralidade muito fácil, da musicalidade, então a oralidade das histórias, dos contos, ela está impregnada ali nos textos, ok? Outra situação que nós podemos indicar também é a inserção de temas culturais brasileiros, diversos, como religião, folclore, política, realidade social, entre outros. Então, ele pode abordar, por exemplo, a religião, né? A religião, Deus, diabo, a luta, onde Deus sempre ganha, sempre vence ao final. Temos também aí o folclore, ele pode abordar ali o lampião, né? O cangaço. Então, ele vai trazer muito esse tema também para os textos do cordel. Você vai encontrar os cordéis em que ele vai abordar muito ali, até inclusive textos que vão fazer ali uma interseção, uma ligação entre a religião e o folclore, como assim, a chegada de Lampião ao inferno. Então, tem muito dessas características aí que eles vão trazer nos textos. Vão trazer política também, né, sobre as políticas das cidades, das regiões, dos estados. Então, ele também vai abordar essa questão. A questão da realidade social, da seca, da miséria, né, da injustiça social, também ele vai abordar. Os textos, eles têm esses temas, eles abordam esses temas, abordam algumas características também a respeito ali falei aqui da rima, né, falei aí também da questão histórica, que eles vão trazer, da questão do profano e também dos episódios históricos também, ele vai abordar. Então, é uma gama muito grande de temas que esses textos, eles abordam. Vou apresentar para vocês agora um texto de um dos maiores, né, de um dos maiores cordelistas, que é o Patativa do Assaré, o poeta da roça. Então, observem aí o texto e acompanhem, olha só. O poeta da roça. Autor, Patativa do Assaré. Sou fio das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio.
A minha choupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço o papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioça, da serra ao sertão. Muito bem. Notaram as características? Não. Vamos ver o texto, então. Olha só, observe aí. Então, temos aí o poeta da roça, do Patativa do Assaré. Notem aí, ó, que ele vai abordando os temas com uma linguagem informal, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem regional, né, no contexto nordestino. E temos aqui, ó, ele vai falando, indicando que ele é um agricultor, né, da mão grossa, porque de tanto trabalho, trabalha na roça, ele trabalha no inverno, no verão, a casa dele é tapada de barro. Então ele vai indicando aqui as características do sertanejo, do nordestino, olha só. E vai prosseguindo aqui na narrativa, olha só. Tá? Vai aqui com a linguagem regional, vai indicando, olha só, essa linguagem informal também, indicando aqui que a questão social de não saber, de não ter estudo, né? Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome e assinar. Olha aí, notem aí o texto que ele vai trazer essas características da oralidade. Meu pai, coitadinho, vivia sem um cobre e fio do pobre não pode estudar. Notem aí que também há críticas sociais, né? Críticas sociais a respeito aí do pobre, de não poder estudar, de não ter conhecimento. Então ele vai trazendo essas características. Notem que o cordel também ele vai fazer essas críticas, né, a respeito dessas características, das diferenças sociais. Olha só, não entra na praça, o verso dele não entra na praça, no rico salão, olha só. Meu verso só entra no campo e na roça. Então notem aí que ele vai trazer essas características de críticas sociais, linguagem informal, vai trazer também críticas, vai trazer política, vai trazer crítica social, crítica entre classes. Então notem aí que ele aborda diferentes situações, ok? Muito bem, vamos prosseguindo. Notaram aí essas características da literatura de cordel? Então, relembrando, a literatura de cordel, ele vem, olha só, das cordas, né, que ficavam penduradas ali, os textos para vender nas praças, nas feiras. Então, daí veio o nome da literatura de cordel, que surgiu ali, veio com os portugueses lá entre o século XVII e o século XVIII, ok? Muito bem, vamos falar aí sobre a forma, como é feito aí esses poemas, como é feito esses cordéis, olha só. Então, os versos que rimam são intercalados por versos que não rimam. Então, temos aí esses versos brancos, né? Observe aí, olha só. Observe aí o exemplo que nós trouxemos para você, ó. Olha só, vamos lá, prosseguindo aí. Ó, olha só, tá aí, ó. Então, temos aí, ó. Sou fio da mata, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha choupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia e de mil. Então, notem aí, né, essa característica da musicalidade, a característica dos versos, característica das rimas, ó, né? Então, ele vai trazer essa característica, é uma característica muito grande da influência aí, da musicalidade, a influência aí do ritmo, das rimas. Então, são trabalhos importantes que ele faz. Olha só outro aí que nós trouxemos, outro exemplo ainda do mesmo trabalho. Sou poeta das brenhas, não faço o papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor. Notem aí também características. Podemos citar também características aqui do trovadorismo, quando ele fala em menestré, é o menestrel, que ia
de reino em reino, tocando a sua viola, declamando os seus poemas, lá no século XIV, no início ali do trovadorismo, cantando, tocando os seus poemas. Quem tocava eram os menestréis, né? O menestrel, principalmente homens, e algumas mulheres também, mas em algumas situações, ok? Muito bem, então ele vai trazer essa ideia, a musicalidade. Agora nós vamos falar aí sobre os versos, olha só. Observe aí, os versos têm uma métrica bem definida, número de sílabas poéticas, ó. Sou fio das mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. Muito bem, então ele faz esse trabalho aí do número de sílabas poéticas, prosseguindo, olha só. A minha chupana, olha só. Pada de barro, só fumo cigarro de paia e de mil. Então, no caso desse poema, as sílabas apresentam 10 sílabas poéticas. Olha só, observe aí mais informações que nós trouxemos para você. Muito bem. Então, a preocupação com tais marcações é extremamente importante. A forte conexão com a oralidade, ou seja, com a fala, numa época em que nem sempre os textos seriam escritos, fez com que os textos de cordel demandassem mecanismo para facilitar a memorização. Então, olha só, importante, vamos indicar aqui alguma dessas características, olha só. Então, a preocupação com essas marcações era importante porque a conexão ali com a oralidade, ou seja, com a fala, né? Então, esses trabalhos, esses poemas, esses versos eram criados ali na oralidade, na fala, numa época em que nem sempre os textos seriam escritos. Então, para indicar essa situação da oralidade, nessa época aí, os textos seriam escritos, ele fez com que o cordel ele demandasse aí os mecanismos para facilitar essa memorização, né? Então, eles memorizavam aí esses cordéis, esses textos, ok? Muito bem, então vamos lá, olha só, observe aí, temos mais informações, vamos falar sobre a xilogravura agora, olha só. Em geral, os textos de cordel são impressos em folhetos de um tipo de grafismo especial. As xilogravuras, olha só, xilogravuras, uma técnica milenar de criação de ilustrações de madeira e reprodução em papel. Olha só. Então temos aí, o que vem ser uma xilogravura? O que vem ser uma xilogravura? Xilogravura é o seguinte, olha só, aqui comigo. Xilogravura. Então, você, num pedaço de madeira, né, num pedaço de madeira, você esculpia essas imagens. Esculpindo essas imagens em uma madeira, você colocava o papel e prosseguia, né? E fazia ali essas pinturas. Então, elas eram características da xilogravura para fazer parte ali do livro que estavam o cordel, ok? Muito bem, eu vou apresentar para vocês agora aqui, ó, uma capa de um cordel, olha só, a característica dela, assim, que ele foi feito com xilogravura, né, que é a madeira que imprimia ali essas cores e mostravam aí, olha só, vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para você, esse texto que é do José Aparecido, olha só, que diz assim, ó, é a chegada de Lampião no inferno. Notem aí as características que eu falei para você, né? Eu falei que tinha características de folclore, características ali de religião, profano, né, misturando ali Deus, diabo, e no caso aí o folclore e o Lampião. Então o José Pacheco fez esse texto, e essa história conta a chegada de Lampião no inferno. Olha só, que criatividade, né? Então notem aqui, nesse caso do cordel, as características de xilogravura, né? A criação na madeira e é imprimido aqui, né? E tem essas características, muito características a pintura de xilogravura que contém no cordel, ok? Vamos ver o texto? Vamos ver se eu consigo passar aqui o texto? Olha só, vamos contar o texto, cadê? Aqui, olha só, vamos ver se o professor consegue
O professor consegue? Conseguiu, conseguiu. Vamos ver se ele consegue aqui aumentar. Não, não conseguiu. Mais uma aqui, olha só aí, conseguiu. Deixa eu ver aqui, olha só. Conseguiu esse professor. Muito bem. Tá aí, vamos ler juntos? Olha só, o autor é o José Pacheco. É o José Pacheco. Muito bem. Então diz assim, ó, a chegada de Lampião no Inferno. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos ler? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, muito bem, olha só. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Olha só que característica, né? A característica da oralidade, a característica da linguagem informal, ele vai trazer essa característica também da linguagem informal. Nesse primeiro verso aqui, ele está falando a respeito da chegada de Lampião ao inferno. Então, um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Vamos prosseguindo aí com a história? Vamos lá. Foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar, o inferno nesse dia. Faltou pouco para virar, incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Muito bem. Olha só, vamos prosseguindo, olha só, vamos prosseguindo. Morreu a mãe Canguinha, o pai de Forrobodó, 3 netos de Parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu, boca, olha só, boca, ensoça, e uma moça quase queimava o totó. Muito bem, notaram aí? Estão acompanhando a história? Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo? Vamos lá, vamos prosseguir aqui a história. A história da chegada de Lampião ao inferno. Aí prossegue aqui, ó. Morreram 10 negros velhos que não trabalhavam mais e um cão chamado Trascá, vira-volta e capataz, tromba suja e bigodeira, um por nome de Goteira, cunhado de Satanás. E vai prosseguindo a história. Eu não vou contar toda a história aqui, porque senão nós vamos ficar aqui o tempo todo, olha só. Aí vai prosseguindo aqui, ó. Prosseguindo a história, e vai o Lampião é um bandido ladrão, da honestidade, só vem desmoralizar a minha propriedade, e eu não vou procurar a sarna para me coçar, sem haver necessidade. Isso é o diabo falando. E a história vai prosseguindo, a narrativa prossegue, então notem aí que é bastante extenso a história, né, do nosso cordel, da chegada do diabo ao inferno. Muito bem, olha só. Então, chegamos aqui ao final e temos aqui, ó, a voz da poesia nordestina, José Costa Leite, temos aqui onde foi imprimido, ok? Muito bem. Dá para vocês ler? Não, não dá? Dá sim. Então, vamos ver as características, retomando as características lá do texto, indicando aí quais são as características para você relembrar, aí vamos lá relembrar as características desse texto. Então vamos lá, olha só. Vamos relembrar as características do cordel. Muito bem. Sei que você não vai esquecer. Muito bem, temos aqui, olha só. Primeira questão ali, primeira característica que você já relembrou e vai lembrar agora, olha só. Tem uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, uma linguagem do dia a dia. No caso desses textos de cordel, ele vai trazer uma linguagem regional, uma linguagem nordestina, ele tem uma linguagem característica da região em que ele é escrito. Ele vai trazer também influências ali do folclore da região, no caso estamos abordando aqui do folclore nordestino, né, o cangaço, Lampião, Maria Bonita, a turma dele toda, ela sempre vai estar presente nessas histórias. Também vai estar presente ali a parte religiosa, os padres, vai estar presente Deus, vai estar presente o diabo, sendo ali o antagonista sempre na história, né? Também pode trazer um texto ali humorístico, né, com o diabo também perdendo ali, no caso ele perde para Lampião, o Lampião é tão mal na história ali que nós estávamos lendo, tão mal que nem o diabo quer ele lá, mandou ele embora de volta. Não quero ele aqui não. Então notem aí que ele vai trazer esse humor, esse sarcasmo, essa ironia, mas também ele pode trazer críticas sociais, como nós vimos ali no texto do Patativa do Assaré. Então ele vai trazer uma temática diversa
interessante e muito bacana. Se você tiver a oportunidade de ler um cordel, não perca tempo. É muito bacana, eu sempre leio quando posso, ok? Vamos prosseguindo ainda com as características, do cordel. Então falamos aí sobre a linguagem, falamos sobre a presença das métricas, da rima e da oralidade, que é muito importante também, olha só, né? Ele é um texto musical, muito rítmico. Ele vai trazer essa característica aí da oralidade, do dia a dia, né? da memorização dos textos. Então, ele é necessário que ele tenha essas rimas fáceis e tenha essa oralidade, essa questão aí, a questão rítmica e métrica também, ok? Muito bem. Ele vai falar ali sobre temas culturais brasileiros. Falei aí de alguns, né? Alguns temas brasileiros, como a religião. Ele vai abordar ali o folclore, falei aí a respeito do cangaço. Vai falar sobre política, vimos lá no texto do Patativa do Assaré. No texto também do Patativa do Assaré, nós vimos ali a realidade social, crítica social que ele faz a respeito ali de classes sociais, da dureza da vida do trabalhador rural, do trabalhador sertanejo, né? Do falar, do não estudar. Então, entre outros também, entre outros assuntos, entre outros temas que são abordados aí na literatura de cordel, ok? O que mais que nós podemos falar aqui mais à frente? Podemos retomar aqui e falar sobre a xilogravura, que é muito importante também, olha só. Tá aí, olha só. Em geral, os textos de cordel são impressos em folhetos. Então, isso você não pode esquecer, né? Que eles são impressos em xilogravuras. O que vem ser xilogravuras? Expliquei para você e vou relembrar. Então, a xilogravura, em geral, os textos eles são impressos com folhetos de um tipo de grafismo especial, as xilogravuras, que é uma técnica milenar de criação de ilustrações em madeira e reprodução em papel. Essas características desse texto são tão característicos, que você, ao ver uma imagem de estilogravura, você já observa e já diz assim, isso é estilogravura. E aí você já também associa ao cordel, à literatura de cordel. Eu acho um tipo de imagem muito bonito, as imagens da estilogravura. Olha só aí. Então, por que a estilogravura parece unida à poesia de cordel? Vamos ler? A estilogravura é esculpida por interioranos, camponeses e citatinos, com a natureza, as lendas, os mitos e a religiosidade, enfim, tudo que retrata as histórias, os conhecimentos e as experiências. Muito bem, então vamos abordar aqui, vamos ler aqui um pouquinho, olha só, o que vem ser a estilogravura e por que ela é importante, porque ela vem trazer ali, expressar a vida do homem, da natureza, ele vai expressar as lendas, os mitos, falei aqui dos mitos, né, das lendas, não só mitos, não só lendas, são pessoas reais que existiram, no caso do cangaço, que só se tornaram mitos, né, no Nordeste brasileiro. A religiosidade é muito presente também lá no cordel e é presente na xilogravura também, nesse tipo de pintura. Enfim, ele vai retratar ali essas histórias de conhecimentos e experiências. Podemos falar um pouco mais ainda, porque a xilogravura parece unida à poesia de cordel. É a partir dessas características que a arte de imprimir com a madeira entalhada conversa com as histórias contadas pelos mestres nordestinos da métrica. Muito bem, acho que ficou claro, né? Ficou claro aí a respeito dessa literatura de cordel, como ela se dá, suas características, sua importância e tudo isso nós abordamos na aula de hoje. Espero que você tenha conhecido um pouco mais, se interesse pelo cordel, se interesse pela literatura, pelos grandes expoentes da literatura do cordel, que leia, procure saber, compre, procure de qualquer jeito, e é isso.